Ei pessoal, aqui é a Raquel, consultora da Rive Outbound Marketing, e eu tô aqui para falar com vocês de um assunto super importante: a automatização além da templatização. Mas o que é isso? A automatização dos nossos processos, além da automatização de e-mails somente, né? De templates de e-mail. Para tratar sobre isso, eu vou começar contextualizando vocês um pouco do que é essa templatização, né? Essa automatização dos e-mails através dos templates. Quando a gente fala da automatização de e-mail através de templates, a gente está falando de ter um corpo de e-mail ali pré-definido, né, pré-montado, para auxiliar no envio desses e-mails. E a gente tem duas óticas desse envio. Uma 100% automatizada e a outra semi-automatizada. Qual que é a diferença dessas duas óticas, né? Quando a gente fala de algo que é 100% automatizado, a gente está falando de elevar a produtividade do nosso time, né? Assim, muito o volume de envios dessas mensagens. A gente eleva isso em um número muito maior, porque a gente está fazendo isso de forma 100% automatizada, então é só mandar a ferramenta e enviar. Mas, por outro lado, a gente está falando de uma perda de personalização e de customização desse conteúdo que a gente está mandando no corpo do e-mail, né? Então, com isso, a qualidade desse conteúdo acaba caindo, né? Da mesma forma que quando a gente fala lá do e-mail semi-automatizado, analisando esses mesmos pontos, a gente consegue facilmente perceber que para alguém que não tem nenhum nível de automatização, essa semi-automatização vai elevar a nossa produtividade também, né? Já que a gente vai ter corpos de e-mail e templates ali pré-estruturados, com uma base prévia do que o nosso time vai enviar dentro desse e-mail, né? E vai dar a oportunidade, como é semi-automatizado e não 100% automatizado, vai dar a oportunidade ali para o nosso time de customizar e personalizar alguns pontos dentro desses e-mails, né? Ao enviar para cada uma dessas pessoas. Com isso, se comparado aos e-mails 100% automatizados, a gente cai um pouquinho a nossa produtividade, né? Já que eu vou ter que entrar nesses e-mails que eles já estão pré-prontos, né? Já estão pré-prontos e redigir ali alguma coisa que seja mais relacionada à empresa em questão, né? Então a gente diminui aí um pouco da nossa capacidade de volume de envio dessas comunicações, né? Desses e-mails. Mas, por outro lado, a gente acaba ganhando também um nível de customização e de personalização muito mais interessante do que se fosse 100% automatizado, ganhando então relevância para cada uma dessas comunicações com esses leads. Então a qualidade da nossa comunicação cai. Então a gente consegue entender que a gente tem aí um custo-benefício mais interessante nesses e-mails semi-automatizados, né? Que você tem um nível de qualidade legal e um nível de produtividade legal também, né? Isso a gente pode perceber, inclusive, pelo report que a gente aqui soltou aqui mesmo na Rive, né? Que ele foi feito através de um estudo com base em mais de 10 milhões de interações, que, né, diz que essas interações semi-automatizadas, elas podem chegar a converter até aproximadamente 2 vezes o tanto, né, a taxa de conversão que essas interações 100% automatizadas convertem. O que é essa automatização além da templatização? Entendemos o que é a templatização, né? E o que é essa automatização além disso? Automatização na criação de tarefas. Quando a gente tem processos bem definidos, a gente consegue entender e metrificar as nossas tarefas, as nossas conversões e ter uma visão mesmo do nosso processo. Se a gente está fazendo a mesma coisa com um número legal de leads, né, a gente consegue entender um comportamento dentro disso.
qual que é o reflexo que uma tarefa está realizando, qual que é a diferença de um vendedor para o outro, se eles estão ali realizando aproximadamente o mesmo processo, né? Eles estão realizando as mesmas tarefas, cada um com seus skills, né? Mas as mesmas tarefas, com base ali mais ou menos no mesmo discurso, qual que é a taxa de conversão de cada um, onde que eu posso auxiliar um dos meus vendedores a melhorar e etc, né? E a gente tendo esse processo bem estruturado, a gente consegue trabalhar também com já a estruturação dele em fluxos de atividades, né? Se eu tenho algo ali que eu tenho noção de que vem uma atividade atrás da outra com um objetivo, fim, eu consigo já estruturar isso através de fluxos de cadência, né, por exemplo. Tendo, então, esses processos bem definidos, que nada mais são, né, do que uma sequência de atividades, a gente consegue colocar isso dentro de um fluxo de cadência. Quando a gente coloca ele dentro de um fluxo de cadência bem estruturado, e que vai gerar ali uma automatização na criação das tarefas, ou seja, eu entendo que o meu funcionário, né, a minha equipe de SDRs, tem que, para garantir que a gente está fazendo os follow-ups e o sales engagement com esse meu lead, ele tem que passar, por exemplo, por uma tarefa de e-mail primeiro, depois uma tarefa de ligação, depois uma tarefa de mensagem no LinkedIn e assim por diante, inteirando aí um número de mais ou menos 8 touchpoints, por exemplo. Quando eu tenho isso já bem estruturado dentro do meu sistema, eu não preciso que o meu time tenha um esforço cognitivo, que eles precisem gastar tempo com a elaboração dessas atividades. Por exemplo, né, eu mandei aqui um e-mail para todo mundo. Tá, e agora? O que eu faço com esse lead? Eu faço uma ligação, eu mando uma mensagem de LinkedIn? Quando que eu vou fazer isso? Agendar todas essas coisas um por um, né? Pessoa por pessoa, card por card. Quando a gente consegue ter, né, por exemplo, o Review, uma ferramenta de Sales Engagement que traz pra gente essa automatização dessa criação de tarefas, eu já consigo ter essas tarefas todas criadas previamente, jogar um grupo de pessoas ali dentro e ele vai me gerando essas tarefas, sem eu precisar depender da organização do meu time, né? Sem eu precisar depender da minha própria organização também, falando como um SDR, né? Sem eu precisar ter meu esforço cognitivo também de o que eu vou fazer depois, às vezes esquecer de gerar uma tarefa para essa pessoa ali na correria do dia a dia e assim por diante, né? Além de que vai te gerando as tarefas também no momento certo, né? Se eu definir que o ideal aqui para eu trabalhar é de 2 em 2 dias, de 1 em 1 dia, a ferramenta consegue te gerando também, né, quando você automatiza isso, essas atividades sem que você precise ficar lembrando de, hoje eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, né? Então você já vai sendo lembrado disso. E quais são os ganhos que a gente tem com tudo isso, né? A gente tem aí algumas óticas. A ótica do vendedor, a ótica do comprador, né? Do possível comprador aí do nosso lead e a ótica do gestor. Falando da ótica do vendedor, a gente consegue entender bastante em relação à produtividade, né? Se eu tiro ali esforço e tempo relacionado a gerar novas tarefas, a ficar registrando essas coisas, a ter esforço cognitivo de elaborar e-mail por e-mail, comunicação por comunicação, e a gente já relaciona isso um pouquinho lá, a nossa templatização de e-mails que a gente falou no início do vídeo, né? A gente consegue melhorar a produtividade dele e tirar tempo dele dessas coisas que são mais operacionais e fornecer mais tempo para ele para fazer com que cada uma dessas tarefas sejam de maior qualidade, não é mesmo? Então a gente consegue ter ali uma personalização e uma humanização do nosso contato, que vai gerar mais conversão para ele, né? Além dessa produtividade que a gente vai conseguir ganhar.
Conseguimos conectar essa parte com a parte do comprador, né? Qual que é a experiência de compra do nosso lead, do nosso possível comprador? Ela vai ser, como eu falei, muito mais humanizada, muito mais personalizada, com uma qualidade muito mais interessante e diferenciada do que os nossos concorrentes ali, por exemplo, estão conseguindo trazer, né? Trabalhando ali a relevância disso para o nosso lead. E na visão do gestor, a gente consegue ver aí ainda outros benefícios dessa automatização. Quais são eles? A gente fala de maior visibilidade para ele do que está sendo feito, já que a gente tem ali tarefas claras e que vão ser seguidas sempre as mesmas, né? A gente consegue entender também que já que essas pessoas estão fazendo o mesmo processo, né? Eu consigo analisar as métricas também de forma mais uniforme e ter métricas concretas, porque se eu faço de uma forma com uma pessoa, outra forma com outra forma com um terceiro, as métricas que eu vou ter de cada um vão ser diferentes e eu não vou ter muito como compará-las, né? Então, eu tenho um controle muito mais interessante e uma possibilidade de gestão de indicadores, de metas, de taxas de conversão, né? E assim por diante, muito mais interessantes para esse gestor também. Além de que, quando a gente consegue ter o registro de tudo isso, não só que tipo de tarefa que foi feita, mas também, às vezes, uma gravação dessa ligação, o e-mail ali registrado dentro da minha plataforma, eu consigo também ter um controle maior de como essas coisas estão sendo feitas a nível mais aprofundado, quando necessário, né? Que não só é positivo para o nosso gestor, mas também para o nosso time, né? Quando a gente está fazendo ali a continuidade dessa comunicação. Outro ponto muito interessante também que a gente pode trazer é a possibilidade da gente juntar esses nossos processos, né? Então, se eu tenho um processo de prospecção muito bem estruturado, um processo de retomada muito bem estruturado também, eu consigo garantir ali o meu engajamento com o meu lead numa retomada, né? Num processo de retomada, que vai me garantir também, dentro do meu funil, com as pessoas que já estão ali caminhando de alguma forma, uma taxa de conversão mais interessante. E garantir também que, por exemplo, numa adaptação de mudança de ICP, quero experimentar um ICP novo, né? Até eu fazer inteligência comercial para isso, entender que isso está rodando direitinho, eu vou ter, por exemplo, o meu fluxo ali de retomada para rodar com pessoas ainda do ICP que eu já estou acostumado e gerar, né, conversões e gerar resultados em cima disso. Agora, você que assistiu o vídeo até aqui, consegue responder 3 perguntas. Primeira, quais são os benefícios da automatização além da templatização? Segunda, como que a gente alcança essa automatização? O que a gente precisa ter para conseguir alcançar esse processo bem automatizado? E terceiro, como que uma ferramenta de Sales Engagement, assim como o Reeve, consegue te auxiliar nesse processo? E como que ela consegue te ajudar também no ganho de produtividade e de qualidade na sua máquina de vendas? Se tiver ficado qualquer tipo de dúvida, o nosso time está à disposição aqui nos comentários do vídeo. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho.